Aleluia. Você é a luz. Gostaria de pedir que, por gentileza, você abra comigo aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 60. A palavra de Deus nesse texto, a partir do versículo 1, ela diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás, e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Até o versículo 5, Isaías capítulo 60, verso 1 ao 5. A palavra de Deus, ela é fantasticamente poderosa, é impressionante. Isaías viveu aproximadamente 800 anos antes de Cristo, e ele foi um dos profetas que mais profetizou, que mais declarou palavras a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. Se nós continuássemos lendo aqui, fôssemos ler o capítulo 61, a sequência desse livro, o texto do capítulo 61, Jesus Cristo, depois de passar pela tentação no deserto, está lá em Lucas 4, no capítulo 5 de Lucas, no próprio capítulo 4 de Lucas, Jesus Cristo, ao retornar daquele período em que ele permaneceu no deserto, ele veio a uma sinagoga, abriu um rolo da lei, e nesse rolo ele abriu no capítulo 61 de Isaías, e ele declarou aquela palavra a respeito da sua própria vida, algo que Isaías havia profetizado 800 anos antes. Isaías profetizou a respeito da morte de Jesus, Isaías profetizou a respeito de quem era Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, e todos os aspectos que Isaías colocou a respeito das características de Jesus. Da mesma forma que Isaías falou a respeito do Messias, do Salvador, ele falou a respeito da igreja. E esse texto, capítulo 60, fala a respeito de mim e de você, fala a nosso respeito. Ele fala a respeito da igreja. E esse texto está contextualizando algo que nós vivemos hoje. E você é a luz que resplandece nas trevas. E esse texto ele diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. E vem sobre o quê? Ele diz: e a glória do Senhor nasce sobre ti. E eu quero, no meu primeiro ponto nessa mensagem, falar a respeito do versículo 2, onde diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Se nós fôssemos ler um texto que está em 1 João, capítulo 5, versículo 19, onde está ali no final, o apóstolo João vai escrevendo a sua primeira carta, e ele diz assim no capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Existe uma versão que diz assim: o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Ele está falando aquilo mesmo que Isaías profetizou lá no capítulo 60. João está simplesmente colocando uma frase de uma forma diferente a respeito do que Isaías já havia dito. Isso nós vemos no dia a dia. Hoje estava com os irmãos do coral que estavam lá na minha casa, nós fomos dar uma volta ali no Parque do Ingá, um ponto turístico nosso aqui da cidade. Fomos lá dar uma volta, passear ali um pouco, andaram de caiaque, de pedalinho, brincaram um pouco ali. Ao nós chegarmos no parque, estávamos andando ali na rua, tinha uma mulher
sentada no meio-fio, com um carrinho de compra de mercado, cheio de entulho, cheio de coisas velhas, e estava ali, delirando. Talvez já tivesse bebido alguma coisa alcoólica. Nós vemos as trevas em todos os lugares, a opressão de Satanás sobre a vida daquela pessoa. Trabalho hoje numa estrutura hospitalar, num ambiente onde tem um hospital, numa estrutura hospitalar. E ali nós vemos a opressão do inferno sobre a vida das pessoas a cada dia. Temos um trabalho ali da capelania, fazemos visita às pessoas naquele hospital. Mas nós vemos Satanás tentando destruir, matar e roubar as vidas a cada dia. O primeiro ponto da minha mensagem é esse: o mundo jaz no maligno. Nós vemos em todos os lugares. Se você ligar a TV hoje, nesse horário aí, são 7:20, mais uns 40, 50 minutos, começa o Fantástico. Programa de notícias tradicional no nosso país, tem muitos anos no ar. Metade do programa é desgraça. Sempre trazendo notícias ruins, sempre trazendo coisas que acontecem para destruir, para matar, para roubar pessoas. Conversávamos ontem com os irmãos que estão lá em casa. Como que é a cidade? É boa, não é? Um deles já morou aqui. E a violência? Sempre tem. Nós sabemos que a violência existe. O ambiente onde nós vivemos, você tem que tomar cuidado, você tranca todas as coisas, põe alarme, põe vigilância. Nós temos que cuidar. Satanás quer roubar, matar e destruir em todo tempo, em todos os momentos. Vemos isso nas nossas famílias. Pessoas que se separam, casais que se dividem, problemas com os filhos, filhos que vão para as drogas. O tempo todo, o mundo jaz no maligno. O mundo está deitado, está depositado no maligno. Nós vivemos num ambiente de opressão. Estamos nesse momento, nesse mundo, nesse ambiente. Jesus, não vou ler o texto, em João, Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus faz uma oração por mim e por você. Ele orou ali pelos seus discípulos, mas ele orou também por aqueles que viriam a crer nele. Ou seja, todos nós aqui, que estamos aqui nessa noite reunidos, ele orou por nós. Ele fez uma oração por nós. E naquela ocasião, naquela oração, ele fala a Deus, Deus, eu não lhe peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os guarde, que os proteja. Porque Jesus sabia que o mundo jaz no maligno. O mundo está depositado nas mãos de Satanás e a destruição está solta por aí. Então, nós vivemos essa realidade, nós vivemos nesse ambiente. Este é o lugar que nós vivemos. A depressão assola muitos cristãos, muitas pessoas estão desanimadas, sobrecarregadas, muitas pessoas lutam com enfermidades. E nós vemos isso no dia a dia, dentro da igreja, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Essa é uma característica, isso é um fato. O que eu estou relatando para você aqui, eu não estou trazendo nenhuma grande revelação. Eu simplesmente estou declarando algumas coisas que nós vemos com os nossos olhos. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua grandiosa bondade, na sua misericórdia, na graça que Ele faz, que parte de Deus, que pertence, que é parte de Deus, Ele não deixou a situação assim. Ele providenciou uma solução. Agora, a notícia é que a solução é você. Você é a solução para as situações que eu estou relatando aqui. Você é a solução para as pessoas que estão deprimidas por aí, para as pessoas que estão doentes por aí. Você é essa solução. Vamos ler aqui de novo o texto de Isaías, capítulo 60, abra ali comigo. Versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, meu primeiro ponto é: o mundo jaz no maligno. O meu segundo ponto é: Deus provê por uma solução. E essa solução é você. O versículo 2 de Isaías 60 diz: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas, veja só o que está escrito depois dessa interjeição: mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória vem sobre ti.
Meu irmão, se você aceitou a Jesus Cristo, a luz dele entrou na sua vida. A luz dele entrou em você. E você é a luz do mundo. Você é aquele que resplandece sobre as trevas. Então, todas essas trevas, toda essa destruição, todo o mal que está aí fora, quem é a solução para ele? Só não me diga que é Deus, porque Ele já fez o que Ele deveria fazer. A solução está nas suas mãos. A solução é a luz que Ele colocou na sua vida. Não existe como. Trevas e luz, elas não conseguem estar juntas no mesmo lugar. Eu não conseguiria pegar uma lâmpada dessa e falar, acendê-la e dizer, ela vai iluminar retinho aqui, só aqui onde está a Luísa aqui, e na cadeira do lado vai estar escuro. É impossível. Porque aonde a luz vai, as trevas desaparecem. Aonde a luz entra, as trevas desaparecem. As trevas somem. Elas não têm como conviver, não têm como estar juntas. E você é essa luz. Você precisa levar a luz do Senhor aonde você está, no lugar que você está, dentro da sua casa, dentro da sua família, com seus filhos, com seu esposo, no seu ambiente familiar, com seus pais, no seu ambiente de trabalho ou de estudo. Você é a luz. Você é a luz. Você tem sobre a sua vida a luz. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. João 1, 5. Olha o que Jesus declara aqui nesse texto, o que ele fala. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu falei o que Jesus disse? Não, o que João escreveu aqui, a respeito de Jesus. João estava relatando aqui a respeito do nascimento de Jesus. Estava falando ali, o versículo 4 diz assim, a vida estava nele, a vida estava em Deus, e a vida era a luz dos homens. E aí o versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aonde há luz, as trevas são destruídas. Mas então, por que o mundo está com tantos problemas? Porque nós que temos a luz, estamos acomodados e sentados dentro de uma igreja. E estamos mais preocupados em estarmos aqui, do que em levarmos a luz por onde nós andamos, em pregarmos a palavra de Deus, em termos atitudes e comportamentos que transformem a situação das pessoas. Nós temos a luz em nossas vidas. O poder de Deus está sobre nós. A presença de Deus na sua vida transforma as situações, transforma as circunstâncias. Por onde você anda, a luz do Senhor está sobre você. Abra comigo Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, onde Jesus reuniu ali os seus discípulos e mais uma multidão imensa para poder falar a respeito dos seus ensinamentos, a respeito da palavra. Versículo 14, ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus e Pai que está nos céus. Então, quem tem a responsabilidade de levar a luz? Nós, porque nós somos a luz. Você quer saber uma curiosidade? Evidentemente, quando Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão do Monte, ele não conseguiu usar um exemplo, uma lâmpada dessa, ou uma dessas que nós temos no palco aqui de LED, que projeta uma luz muito forte. Evidentemente que naquele momento, eles não tinham a compreensão a respeito da luz como nós temos. Eles não tinham entendido fótons ou qualquer outro tipo de elemento químico que está envolvido no processo da luz. Mas ele usou como exemplo o modelo de luz que eles tinham, que era uma vasilhazinha de barro, na qual era colocada o óleo
e tinha um pavio, e essa lâmpada de barro, ela acendia-se o pavio descia até onde estava o óleo, ele chupa o óleo sobe pelo pavio, e aí então aquela lâmpada permanecia acesa. Agora, olhe como é interessante quando Jesus ensinou para os seus discípulos. A palavra de Deus diz que nós viemos da onde? A nossa origem, a origem do homem, nós viemos do pó. O pó você usa para fazer o que se você misturar com água? O barro era feito para produzir aquela lamparina. Aquela lamparina representava exatamente eu e você. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quem é que vem habitar em nossas vidas? O Espírito Santo, ele é simbolizado pelo... Então, para que a luz brilhe, você precisa estar cheio do quê? E você precisa ter um pavio. Esse pavio, de vez em quando, precisa ser aparado. Se você quiser estudar realmente isso, você pode fazer a sua matrícula na FATEME e entender com bastante detalhe a respeito desse assunto. Mas nós somos a luz do mundo. Quando Jesus, no Sermão do Monte, usou o exemplo dessa lamparina para aqueles homens ali, eles compreenderam imediatamente. Você não é uma luz dessa daqui fria, né? Lâmpada fria, que gasta pouca energia, classificação A pelo Inmetro. Não é isso. Você é uma lâmpada, você é uma luz que foi feita pelas mãos de Deus. Tem o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida. E você tem a chama do Espírito em você. E você precisa levar essa luz a outras pessoas. Você precisa manifestar a presença e o poder de Deus aonde você está, para que as trevas se dissipem. Aonde nós vivemos, há trevas. Tenha consciência disso. Isso é um fato. Isso não tem como. O mundo jaz no maligno. Mas você é a luz. A lâmpada do Senhor está sobre a sua vida. O óleo do Senhor está sobre você. E você precisa brilhar. Você precisa resplandecer. Por isso que Isaías 60, eu falei que Isaías, capítulo 60, ele declarou a respeito da igreja. A igreja representa, é a representação do que Isaías declarou ali. Isaías, na verdade, ele declarou a respeito de nós, sobre como nós viveríamos. Então você é a luz do mundo. Você vai levar a luz do mundo para transformar a vida das pessoas. Aquela pessoa que trabalha com você ali, que está deprimida, que está doente. Aquele seu familiar que tem uma dificuldade, que tem um problema. Eu lembro, logo depois que eu me converti ali, um período, eu ainda estava pós-convertido, já tem bastante tempo isso. Eu tinha bastante cabelo, pesava um pouco menos. Mas eu lembro que eu passei uma situação, nós estávamos na praia com a minha família, tinha 18 para 19 anos, e os meus pais tiveram um problema conjugal lá sério, bem grave, assim. Discutiram muito e foi um período bem ruim ali, bem chato. Acabou com a nossa praia, eles decidiram voltar embora, pegaram o carro, subimos, voltamos a Guarapuava, eles moravam ali, né, eu nasci ali, e meu pai entrou em casa, estava com uma mala, tinha voltado de viagem, ele reuniu mais algumas coisas, pôs na mala, e ele sentou para fazer uma refeição, né, e ele tinha dito que iria comer e ia sair de casa. 18, 19 anos, meu irmão mais velho, que é 10 anos mais velho do que eu, já era casado naquela época, era a única pessoa que tinha se convertido na família, depois eu. Os meus pais não eram cristãos, não haviam aceitado Jesus. Minha irmã mais nova estava ali, todo mundo chorando, aquele clima ruim. O meu pai nunca, em nenhum momento da vida dele, pediu para que fosse feita uma oração à mesa antes da refeição. E naquele dia, naquela situação, todo mundo com a cara de choro, triste, ele virou para mim e falou: faça uma oração antes da gente comer. E imediatamente veio na minha mente o texto. Falou: se você tem algo contra o seu irmão e vai pedir algo a Deus, antes vá lá e se reconcilie com ele. Eu levantei da mesa sem falar nada, fui para o meu quarto, peguei a minha Bíblia, e assim, o Espírito Santo guiou de uma forma que eu acho que eu abri no texto, ou numa folha ali, virei a folha e falei: antes de orar eu preciso ler um texto. E aí então eu li aquele texto e falei: eu só vou orar a hora que vocês se perdoarem.
senão eu não posso orar. A Bíblia me proíbe de orar, porque a Bíblia está dizendo que eu não posso apresentar nada a Deus se houver um ambiente onde as pessoas estão um contra o outro. É isso que, a respeito disso, esse é um exemplo simples. Até hoje meus pais estão casados, feriado agora estive lá na casa deles, estão juntos, não se separaram. Meu pai desistiu de se separar ali naquele momento, choraram, se abraçaram, houve uma reconciliação naquele momento. E é a respeito disso que eu estou falando. Nós temos algo em nós que tem o poder de transformar as situações. Existem pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, e muitas vezes nós não damos atenção a elas. Nós estamos mais preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e não abrimos espaço para que elas possam se expor e a luz possa entrar na vida delas. Então, meu primeiro ponto é: o mundo jaz no maligno. O meu segundo ponto é: Deus provê por uma solução, e essa solução é você. Você é a luz. Mas eu tenho um terceiro ponto, e o meu terceiro ponto está aqui no versículo 1. O texto diz assim: dispõe-te. E essa palavra, na verdade, essa mensagem, ela nasceu de um devocional. Eu acordei uma manhã, preparando para ir trabalhar, peguei a minha Bíblia e abri um texto aleatoriamente. Não costumo fazer isso, mas naquele dia eu abri aleatoriamente. E eu li esse capítulo inteiro, Isaías 60. Mas essa palavra, ela ficou martelando na minha mente o dia todo: dispõe-te, dispõe-te. E aí então eu comecei a ler o texto com um pouco mais de atenção. E essa palavra, ela tem, a tradução dela do hebraico é quam, Q-U-W-M. Não tem nem como pronunciar isso em português. Só tem uma vogal, tem um Q, um U, um W depois do U. Então é impossível de pronunciar, não sei nem como se pronunciaria. Mas ela tem um significado, e nos significados dela eu encontrei um aqui que é impressionante. Ele fala assim, entrar em cena. Entrar em cena remete ali quem trabalha com teatro, com filmes, com artes. Entrar em cena, quem faz isso é o protagonista, é o principal, é o ator principal. Ele entra em cena, ele toma frente ao palco, ele toma frente a uma situação. E é isso que Deus estava falando através de Isaías. Isaías está dizendo assim: olha, você precisa se dispor. Não basta que você erga a sua mão em um culto, aceite a Jesus Cristo e o Espírito Santo entre na sua vida. Isso não é suficiente. Você só vai levar a luz do Senhor às outras pessoas se houver desejo no seu coração. E se você se dispor a fazer isso, se você não abrir mão das coisas que você tem, dos seus interesses, você não leva a luz a lugar nenhum. Você faz como Jesus disse no Sermão do Monte: você põe ela debaixo de uma panela, debaixo de uma bacia e esconde a luz. Você precisa levar a luz, mas para fazer isso você precisa se dispor. E quando eu pesquisei aqui na minha Bíblia a respeito dessa palavra, eu descobri que ela aparece mais de 600 vezes no Velho Testamento. 39 livros da Bíblia. A palavra aparece mais de 600 vezes. Eu falei, opa, tem alguma coisa que é significativo aqui. E eu comecei a olhar, e eu vi que em Jonas, capítulo 1, se você quiser abrir comigo ali, Jonas 1, 1 e 2, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando ele fala que a malícia subiu até ele, Deus estava falando o que para Jonas? Aquela cidade está em trevas. Lá há destruição, o mal está lá. E o que você tem que fazer, Jonas? Dispor-se no seu coração. Para fazer o quê? Ir lá proclamar a palavra de Deus e levar o que lá? A luz. Agora veja o que Jonas fez. Vamos ler o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Muitos de nós fazemos isso. Nós nos dispomos. Mas nos dispomos, Deus fala, vá para lá. Você se dispõe a
fugir. A palavra dispor, dispõe-te aqui, no versículo 2, e a palavra Jonas se dispôs, é a mesma palavra, one. Deus está falando a mesma coisa. Jonas, tome o teu lugar aí, assuma a sua posição, entre no palco da sua vida e seja o protagonista da sua vida. Tome as rédeas da sua vida e cumpra o propósito para o qual eu te chamei. É isso que Deus está falando para Jonas. Mas Jonas, como um avestruz, quis enfiar a sua cabeça num buraco e sumir. Foi isso que ele quis fazer. Porém, nós sabemos a história. Ele fugiu, quase destruiu, levou ao naufrágio um navio, até que então ele decidiu cumprir a vontade de Deus sobre a vida dele. Um outro local que eu achei essa palavra e que é impressionante, Josué, capítulo 1. A Bíblia diz assim, versículo 1, Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É a mesma palavra. Eu fiz uma pergunta no começo. Por que você acha que há tantas trevas no mundo? E a minha resposta para você é: porque nós temos muitos cristãos que não têm coragem de se dispor, que não abrem mão dos seus interesses para se dispor. Porque se nós nos dispormos e nos dispusermos a andar naquilo que Deus nos chamou, a luz irá resplandecer. Porque em João 1,5 diz que a luz supera as trevas. Aonde há luz, as trevas são dissipadas e destruídas. Então, se as trevas estão reinando, é porque nós que temos a luz em nós, não estamos levando a luz aonde devemos levar. Se tem jovens morrendo, indo para as drogas, é porque nós não temos nos disposto, não temos aberto espaço nas nossas igrejas, não temos levado o Evangelho para fora da igreja, nós não temos nos disposto a cumprir o propósito de Deus, a cumprir o chamado para o qual o chamado que nós recebemos. O pastor Marco Aurélio falou aqui no início, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por que são poucos? Na verdade, não são poucos. São poucos os que se dispõem. São poucos aqueles que desejam realmente cumprir o chamado para o qual Deus os chamou. E eu sabia que eu iria ministrar essa palavra hoje aqui para vocês no momento em que o coral estava aqui. E o que eles estão fazendo é se dispor a cumprir o chamado. A grande maioria deles trabalha, como o pastor Marco falou, amanhã eles vão estar trabalhando. A diferença é que eles estão a 420 quilômetros de casa. Nós todos, a maioria de nós vai estar trabalhando amanhã, mas eles têm uma pernadinha maior para chegar lá. Então essa disposição é trazer a luz para as nossas vidas, é ministrar a presença de Deus lá em Umuarama, ministrar a presença de Deus aqui, levar a presença de Deus à vida das pessoas que os receberam. Isso é se dispor. Muitas vezes é abrir mão daquilo que você quer fazer. Eu não estou dizendo para você abolir o seu tempo de lazer, o tempo de sair com seus filhos, de estar com a sua família. Eu não estou falando isso. Nós temos um projeto aqui na igreja que chama-se Casa de Paz. Esse projeto leva a palavra de Deus à vida de pessoas que não conhecem a Jesus. E semanalmente nós temos pessoas que querem receber uma casa de paz, querem que alguém vá lá e ministre a vida delas. Por que nós não conseguimos fazer mais? Porque não temos braço, não temos força, não temos músculo para ir até lá. Porque mais pessoas precisariam se dispor. Quando nós falamos de disposição, nós estamos falando de ter uma atitude, de você se desvencilhar de tudo aquilo que está te prendendo. Deixar para trás um monte de coisas que são supérfluas, que são passageiras, que vão ficar aqui nessa terra se você morrer ou se Jesus voltar, elas vão ficar do mesmo jeito. O seu carro não vai com você, a sua casa não vai com você, os seus bens não vão com você. Mas talvez aquela pessoa que você falou do amor de Jesus, ela vai. Agora, se você não falar,
Será que ela vai? Será que o tempo que você investiu cuidando das suas coisas não evitou que uma pessoa pudesse estar junto com você nos céus? Porque as suas coisas vão ficar. Então nós temos que entender, nós temos que transformar a nossa mente. O que nós temos é muito poderoso. O que nós temos em nossas vidas é completamente transformador. É completamente transformador. Aquilo que está em nossas vidas é um TNT, é bomba, é explosivo puro. Só que nós temos que dispor os nossos corações, abrir os nossos lábios e proclamarmos a palavra de Deus. Declararmos a palavra de Deus onde nós estamos. Vivermos uma vida de testemunho onde nós estamos. E transformarmos as situações onde nós estamos. Nós temos que levar a presença de Deus, o poder de Deus. Você é a luz resplandece sobre você. Vamos ler de novo Isaías 60, sobre a ótica desse entendimento daquilo que eu declarei sobre a sua vida aqui hoje. Deixa eu abrir aqui Isaías, capítulo 60, dos versos 1 a 5. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então agora você está consciente de que há uma luz na sua vida, mas que você precisa se dispor. O versículo 2 diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se caminham para a tua luz. Esse texto está dizendo assim, olha, as pessoas precisam da sua ajuda. As nações se caminham para a tua luz. Este lugar ele vai ficar pequeno, porque as nações virão aqui. As igrejas nessa cidade ficarão pequenas, porque as nações irão buscar solução na igreja. E é isso que o texto diz, as nações se caminham, eles não se caminham porque você é alto, é baixo, fala bonito, fala errado, porque você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. As pessoas não querem isso. As pessoas querem e precisam da luz que está na sua vida, que está em você. O texto continua, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Os reis virão até você e você os transformará em sacerdotes, e eles serão reis e sacerdotes, porque você vai compartilhar a palavra, e eles aceitarão a Jesus, e eles terão o Espírito Santo, e eles serão reis e sacerdotes. Como diz lá em Pedro, reis e sacerdotes. Levanta e em redor os olhos, versículo 4, e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. As nações vão vir à igreja, porque a igreja tem a solução, a igreja tem a luz, e a luz é a presença de Jesus na sua vida, é o Espírito Santo na sua vida. E o versículo 5 diz, então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Você será tão alegre, tão feliz que o seu coração vai aumentar, vai crescer, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Muitas pessoas se preocupam com recursos, com dinheiro, gastam muito a sua vida, o seu tempo trabalhando, não se preocupam em ter comunhão e relacionamento com as pessoas. Mas saiba de uma coisa, se você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, todo recurso necessário para a sua vida, Ele irá providenciar. Todo recurso. Não estou dizendo que você vai ser um milionário, que você vai ter um iate, vai viajar pelo mundo sem fazer nada, não é isso. Você vai ter todo o recurso necessário para a sua vida. Você vai ter todo o recurso necessário para você. Você não vai ter necessidade alguma. Você vai ter abundância na sua vida. Você vai abençoar outras pessoas. Cumpra o propósito de Deus. Leve a luz a outras pessoas. É isso que ele está falando. O texto diz isso. O texto diz que as riquezas das nações
virão a ter contigo. Lembra o que aconteceu lá em Êxodo, quando o povo de Israel começou, vieram as 10 pragas, e aí quando veio a morte dos primogênitos, a 10ª praga, e aí então o faraó libera o povo para que o povo fosse para o deserto, para sair, para ir embora do Egito, deixar de ser escravo. Vocês lembram o que aconteceu? O povo de Israel falou assim: olha, nos deem os seus bens para que nós possamos ir embora. E eles levaram os animais, levaram ouro, prata, bronze, eles levaram a riqueza do mundo. Deus liberou sobre a vida deles. E sabe o que é mais curioso? Se nós formos ler ali, acho que eu até anotei aqui. Não lembro se eu deixei anotado aqui. Mas se nós fôssemos ler Êxodo ali, posso até localizar, o faraó fala assim para Moisés: dispõe-te e vai para o deserto. Ele usa a mesma palavra. Ele fala para Moisés: olha, saia da minha frente, se disponha, vá cumprir aquilo que o seu Deus mandou você fazer. E aí ele, além de enviar Moisés, de liberar Moisés, aliás, ele deu todos os recursos necessários para que Moisés começasse uma nova nação. Esse é o poder de Deus, quando você cumpre aquilo para o que você foi chamado. Deus, ele se prepara para você a abundância da terra, ele prepara os recursos e ele leva você a lugares extraordinários para que você possa manifestar a presença de Deus, levar a luz do Senhor a outras pessoas. Então, o que eu gostaria de deixar para você nesse tempo de palavra aqui é apenas isso. Apenas essa palavra: dispõe-te, dispõe-te. Você precisa se dispor, você precisa desejar no seu coração, e você precisa colocar isso adiante, você precisa ir adiante. Isso está com você, é seu. Você tem o direito de fazer isso. A luz do Senhor está sobre a sua vida, e ela resplandece sobre você. Você é a luz do Senhor. Você brilha, você tem o brilho do Senhor sobre a sua vida. Antes de eu finalizar, eu gostaria que você abrisse ainda comigo Atos 1:8, enquanto os músicos se posicionam. Esse texto é bastante conhecido, evidentemente. O senhor conhece. A palavra de Deus, o versículo 7 diz assim, Atos 1:7. Respondeu-lhes. Quem está respondendo aqui aos discípulos é Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. E aí então, no capítulo 2, quando eles estão ali reunidos e o Espírito Santo desce sobre aquele lugar onde eles estão, qual foi o sinal que Deus enviou a eles? O que tinha sobre a cabeça dos discípulos no cenáculo? Uma chama de fogo. Aquilo para eles representava a luz. Eles não conheciam a luz elétrica. Então, naquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, a luz de Deus veio sobre eles e ela resplandeceu sobre eles. E nós temos o mesmo Espírito que estava sobre eles lá no cenáculo, em Atos 1:8. Esse mesmo Espírito está sobre nós. Por isso você é a luz. Por isso você falou para a pessoa que está aí ao seu lado, você é a luz. O que nós temos que fazer é sacudir a poeira dos problemas que nos envolvem no nosso dia a dia, jogar isso para trás e cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados, cumprir o propósito para o qual Deus nos separou. O que nós temos que fazer é exercer a obra que Deus determinou para que nós fizéssemos. E nós vamos levar a luz a outras pessoas, levar a salvação a outras pessoas. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Você é a luz. Feche seus olhos. Vou fazer uma oração. E quero lembrar a você que nós
como temos feito nas últimas semanas, estamos servindo um lanche. Não vá embora sem ter um tempo de comunhão ali. Aproveite para ser luz na vida de um irmão ali. Dê um abraço, né, nessa pessoa. Fale uma palavra de Deus para ele. Tenha um tempo junto ali de comunhão. Aproveite para ministrar a vida de alguém ali. Tenha um tempo junto, né? Não saia correndo, não vá embora desesperadamente. Tenha um tempo ali para conversar, para contar para as pessoas como está o seu dia a dia, para contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, né? Então aproveite um tempo ali para estarmos juntos. Amém? Então quero fazer uma oração e nós vamos encerrar com um louvor. Eu gostaria que todos participassem, não saia antes de nós finalizarmos a música. Feche seus olhos. Pai, nós queremos exaltar e glorificar o seu santo nome, Pai. Pai, eu quero te agradecer, porque através de Jesus Cristo nós podemos ter a luz do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Jesus morreu por nós e porque o Senhor enviou o seu Santo Espírito às nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está em nós. Nós somos teus, nós pertencemos ao Senhor e a sua luz está em nós. Espírito Santo, obrigado pelo seu amor, pela sua paciência, por todas as vezes em que nós desejamos fazer as coisas do nosso jeitão, mas nós queremos entregar o controle ao Senhor. Queremos declarar que a sua luz vai brilhar em nossas vidas. Se nós temos ofuscado a luz do Senhor em nós com preocupações, que elas possam se dissipar agora, que nós possamos entregar a nossa ansiedade a Ti, entregar o nosso fardo a Cristo, porque o fardo dele é suave, é leve, o jugo é leve. Que nós possamos entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades a Ti, e que nós possamos fazer resplandecer essa luz, fazer brilhar essa luz no Senhor, e que as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas nos vejam e elas perguntem: o que tem na sua vida? Por que você é tão feliz? Por que o amor de Deus está sobre a sua vida? Por que as bênçãos de Deus te alcançam, te perseguem? Que você possa testemunhar e declarar a respeito da luz de Cristo que está na sua vida. Que você seja um mensageiro da luz, que você leve o amor de Cristo a outras vidas. Espírito Santo, se nós temos tentado fazer do nosso jeito, nos ajude. Nós queremos entregar o controle ao Senhor. Queremos declarar que somos teus, que vamos caminhar conforme a tua palavra, e queremos declarar a luz do Senhor aonde nós estamos. Queremos fazer com que a nuvem do Senhor ande aonde nós estivermos. Que aquela coluna de fogo que acompanhou o povo no deserto, que nós vamos nos mover e levar essa coluna por onde nós andarmos, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu toque, pelo teu poder. Nessa noite, se há alguém aqui no nosso meio que está cansado, que está sobrecarregado, que tem sentido a opressão desse mundo tenebroso que está aí fora, eu quero declarar que essa opressão cessou agora, e no nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo fortalece a sua vida. O vigor, o poder, a força do Espírito Santo está sobre você, e não há poder das trevas que possa se levantar contra a sua vida. Se alguma arma que Satanás está planejando, forjando contra a tua vida, ela está destruída agora, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você vai dar frutos. Você vai levar o amor de Deus a outras vidas. Você irá levar luz e irá dissipar as trevas aonde você estiver. Eu declaro que nos seus lábios haverão palavras de poder, de salvação, de cura, de libertação, porque você é a luz. Dos seus lábios vão brotar palavras de vida e não de morte. E você vai dissipar aonde a morte está semeando. Você vai destruir essa semeadura e você vai semear vida. Eu declaro que na sua família você vai semear vida. Eu declaro que Deus irá restaurar o seu relacionamento. Eu declaro que Deus irá restaurar a sua vida. Você é a luz. Brilhe, resplandeça, porque o poder de Deus está sobre a sua vida.
Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um. Que essa semana seja uma semana de vitórias, seja uma semana cheia do Teu poder. Que essa semana haja um tempo especial. Que o Senhor mostre um sinal do Seu amor à vida de cada um aqui. Que nós possamos resplandecer. Que as pessoas que estão com dificuldades, sofrendo ao nosso redor, sejam alcançadas pelo Teu amor através das nossas vidas. E Pai, acima de tudo, eu quero Te dizer obrigado porque o Senhor nos amou e